Meus amados irmãos, eu cumprimento todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Uma alegria estar de volta. Quero agradecer primeiramente a Deus e todos vocês que fazem parte do meu canal, que têm me apoiado com a sua inscrição, com os compartilhamentos e com os seus likes. Quero de todo o coração agradecer a todos vocês, aproveitando nesta oportunidade, pedindo as vossas orações para que o Senhor continue nos dando força, graça para prosseguirmos a nossa caminhada rumo à restauração completa do povo de Deus sobre a terra, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 30, em diante, versículo 1 em diante, que fala sobre uma profecia que fala sobre a restauração do povo de Deus, de Judá e de Israel, do cativeiro. E quero, no discorrer dessa meditação, desse texto maravilhoso em que vamos meditar, eu quero falar um pouco também sobre a grande tribulação. Tá bom? Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo e quando terminar o vídeo, ou no meio do vídeo, a hora que você sentir no seu coração, eu quero pedir que você se inscreva no canal A Voz da Bíblia, irmão. Me dá um apoio para nós alcançar vidas, alcançar almas. Eu não sei se você consegue me entender, mas cada like que você dá, cada compartilhamento, entendeu? Cada vídeo que você assiste, ele todo ou mais da metade, um pouco, o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo visto, está sendo aceito, e aí o YouTube vai distribuir mais esse vídeo para outras pessoas, mais ou menos do seu perfil, e vai ser uma bênção, porque outros e outros ouvirão a palavra do Senhor e receberão a bênção do nosso Deus. Eu quero, nessa oportunidade, o Isaac está comigo. O Isaac está de férias agora. Senta aí, Isaac, um pouquinho. O Isaac está aqui. O Isaac ele é uma criança abençoada por Deus, irmãos. Um menino que, como eu disse em alguns vídeos meus, ele é promessa de Deus. Ele veio no tempo certo. Se você quiser ficar em pé um pouquinho, o pessoal vê mais você. Aí o Isaac já está grandão, irmãos. Ele já vai fazer agora, dia 31 de janeiro, 10 anos. Dia 31 de março, digo melhor. Desculpe, Isaac. Dia 31 de março ele vai fazer 10 anos. Abençoado. O Isaac já tem temor de Deus. Ele ora. Quando ele erra, ele pede perdão. Ele busca em Deus vitória. Quer você ter alguma coisa para falar para o pessoal aí? Cumprimenta o povo aí. Dá um oi para eles. Né? Oi pessoal, eu tô aqui fazendo vídeo junto com meu pai. Que bom, né? Você tem alguma coisa boa assim para falar? Pessoal, agradecer a Deus por alguma coisa, Isaac? Vocês têm que aceitar Jesus de todo o coração, senão não vai pro céu não. O Isaac é direto. Deus abençoe, meu filho. Fique com Deus. O Isaac é bem direto. Quando ele conversa com as crianças por aí, ele já fala de Jesus, já defende o lado que é bom, que é correto, que é certo. Ele está sendo ensinado, irmão, para ele crescer e ser um grande homem na presença do Senhor. Eu quero meditar com vocês a partir do verso 1 do capítulo 30 do livro do profeta Jeremias, que diz assim: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo. O Senhor falou com Jeremias: assim
fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Deus deu uma ordem para Jeremias escrever num livro todas as palavras que ele ia dizer para Jeremias. Porque eis que dias vêm. Aqui ele estava falando de dias futuros que viriam. Diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá. Olha bem que ele está falando aqui da Israel e Judá, né? Diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Promessas que não foi somente para os anos 70, para os dias que Israel ficou cativo em Babilônia. Não é só isso. O período de cativeiro do povo de Israel e de Judá, na época que eles ficaram 70 anos lá na Babilônia, que ele ficou 70 anos cativo, aquilo ali é somente a sombra do que aconteceu no futuro, do que ia acontecer no futuro. Eu quero dizer para os irmãos que o maior cativeiro do povo de Deus, do povo de Israel, é agora, nesses 2000 anos depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? No ano 70 depois de Cristo, o povo de Israel que estava lá na Palestina, lá na região onde é Jerusalém, onde é Belém, aquela região de Israel, como país, como estado, entendeu? No ano 70, eles se dispersaram totalmente. No ano 70 depois de Cristo, se dispersaram totalmente. Israel foi lançado no meio das nações. Começou lá na divisão do reino do filho de Salomão, por nome Roboão, que quando Salomão morreu, ele assumiu o reino, e Deus usou o profeta e falou sobre a divisão do reino, sobre a dispersão do povo de Israel, e isso aconteceu de uma forma tremenda. Eles foram dispersos lá para a Babilônia, ficou lá 70 anos, na região lá dos caldeus, mas aquela dispersão não foi uma dispersão total, entendeu? Não foi uma dispersão total. Agora, a partir do ano 70, o povo se dispersaram totalmente. Eles começaram a se dispersar e o povo foram se misturando com os ímpios, foi se misturando com os gentios, e eles se misturaram de uma forma tão terrível que quando Jesus mandou o apóstolo Paulo, chamou Paulo e preparou Paulo para pregar para os gentios, Deus estava mandando Paulo não somente para os gentios de segundo grau, mas ele estava mandando Paulo pregar para os gentios na sua totalidade, porque há dois tipos de gentio: gentio de primeiro grau e gentio de segundo grau. Os gentio de primeiro grau são os israelitas dispersos, que se dispersaram no meio dos outros gentios de segundo grau e viraram tudo gentio, entendeu? Por isso que Deus usou Paulo para começar esse grande trabalho de evangelização em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque quando Jesus esteve na terra, ele ordenou ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele falou isso, ele não estava falando para os discípulos pregar somente lá no Oriente Médio, irmão.
Tem que entender isso. A Bíblia diz que quem tem sabedoria entende o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele falou, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, tem muitos pregadores que pensam, Jesus mandou pregar primeiro lá na região da Judéia. Claro que ele mandou pregar só na região da Judéia. Porque ele falou, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que ele falou isso? Porque havia israelita na Judéia, em Samaria, os samaritanos eram os descendentes de Jacó também que estavam dispersos, que os judeus odiavam, que ainda estava lá na região, mas era odiado pelos judeus, porque os judeus acharam, colocaram no coração, que eles eram melhores do que os israelitas, que é o povo de Samaria, porque eles tinham ficado na terra, estavam indo adorar no templo, e eles achavam que era melhor do que os samaritanos. Só que eles não eram nada melhor. A Bíblia diz que as duas tribos que ficou lá em Israel, os pecados dela foram piores do que os pecados das 10 tribos que tinham se dispersado. Então, não tinha ninguém melhor do que ninguém, é igual hoje. Hoje não tem ninguém melhor do que ninguém. Hoje existe uma política terrível, uma política cruel da parte da religião, porque cada religião representa a sua tese e pregam que ela é melhor do que as outras. Cada uma defende o seu reduto, o seu estatuto, o seu RI, o seu RVAI, né? Podemos dizer assim, porque só exige dos outros, só vai, mas para ele mesmo, aquilo lá não vale nada. Só cobra das pessoas, mas eles mesmos não são fiéis. Então, nós sabemos que os israelitas dispersos estão ouvindo a palavra de Deus em todo o mundo. Muitos estão aceitando Jesus como Salvador. Mas o espírito de Azazel, o espírito do mal, do inimigo, o usurpador, enganador, né, perseguidor do povo de Deus, usa a religião para destruir a fé do povo que aceita Jesus como Salvador. Porque Jesus, ele falou para a mulher samaritana, ele disse, mulher, a hora vem, e agora que nem em Jerusalém, nem neste monte, nem em Jerusalém se adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aqui o Senhor já estava falando do que ia acontecer no futuro, porque aqueles que aceitam Jesus, eles adoram, não estão adorando nem lá em Jerusalém e nem no monte, lá onde Jacó tinha o poço que ele deu água para o seu gado, para a sua família, para todos os seus servos, e nem lá e nem em Jerusalém se adora a Deus. Nem lá no templo em Israel se adora a Deus. É tanto que nem templo tem lá mais, só tem um pedaço do muro das lamentações, e as pessoas ficam lá enfiando cartinha lá para Deus resolver o problema dele, mas ninguém resolve o problema colocando cartinha lá nas fendas do muro das lamentações. A gente só resolve o problema quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador, e nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus. Aí a coisa muda. Não importa aonde ele está, nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Então o que eu quero dizer para vocês, que os verdadeiros adoradores não estão dentro dos templos. Não estão misturados com a religião. Entendeu? Porque a religião é muito preconceituosa. O preconceito, o espírito do preconceito está dentro das religiões. A religião chamada Assembleia de Deus, ela defende que só eles que são os melhores. Eles pregam isso, entendeu? Que eles são os melhores, a Assembleia de Deus. Aquele orgulho, entendeu?
A Assembleia de Deus, a Assembleia dos Santos, irmão, são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Não fica defendendo placa, não fica defendendo o seu reduto, entendeu? A sua denominação, ele não defende. Ele defende a palavra de Deus, eles defendem o Evangelho de Cristo, eles apontam Cristo. Então, nas minhas pregações que eu faço, com muita humildade, com muito temor e tremor, eu apresento Jesus como centro, Jesus como caminho, Jesus como verdade e Jesus como vida. Só Ele é a vida eterna. Então, eu não apresento uma placa, tanto que eu não tenho nem placa. Eu não defendo uma placa. Eu defendo o Evangelho de Cristo. Eu defendo Cristo, entendeu? Porque Ele é o caminho que leva o homem a Deus. Então não adianta. Quer dizer, o povo israelita foram dispersos, mas Deus, Ele mandou Jeremias escrever, profetizar, escrever essa profecia num livro, e ele disse que ele iria trazer de volta. Ele trouxe o povo que foi para Babilônia de volta, realmente. Mas só que ainda não é isso que Deus estava querendo dizer. Não era só isso. Deus estava olhando para o futuro do povo de Deus espalhado no meio das nações. Porque, na verdade, hoje nós somos cativos no meio das nações, irmão. Se você que é cristão e você meditar comigo nesta palavra, você vai me entender que nós somos cativos. Nós não temos liberdade no meio das nações. Nós somos discriminados, entendeu? Nós somos perseguidos. Nós somos um povo de quinta categoria. Para as nações, para o mundo, para os ímpios, nós somos um povo sem valor, sem crédito, entendeu? Sabe quem é que dá valor para você que se diz cristão? É um político, igual o Bolsonaro, que mente e te engana e diz que está defendendo pátria, que está defendendo a família, mas é tudo mentira, isso aí não existe, entendeu? Sabe quem que defende você? Jesus. Sabe quem que defende você e a sua família? Jesus. Eu mesmo, quem cuida de mim e a minha família é Jesus. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém, entendeu? Quem defende a minha família, a minha vida, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que é o meu escudo, Ele é que é o meu baluarte, Ele é que é o meu forte muro de bronze, Ele que é tudo na minha vida, entendeu? Sem Jesus, eu não sou nada. Sem Jesus, a gente não sobrevive. Tamanha desonestidade no meio do mundo. Porque hoje nós somos explorados de toda forma. Somos discriminados, explorados. Ninguém manda em nada, irmão. Você não tem nada. Você tem uma casa, mas ela não é tua. Entendeu? Ela não é tua. Você tem um carro, ele não é teu. Não, não é teu. Ah, mas eu comprei. Não, ele não é seu não, meu amigo. Um trem que você tem que pagar imposto todo ano para o governo, ele não é teu. Uma casa que você tem que pagar imposto todo ano, e caro, e cada vez mais subindo, não, ele não é teu. Você fica com aquilo lá enganado, achando que é teu e não é. Você não tem nada, você não tem fazenda, você não tem terra, você não tem nada. Tudo é do governo, tudo é do povo. Entendeu? E é no mundo inteiro desse jeito, ninguém tem nada. Entendeu? E eu entendi isso, eu não tenho nada aqui na terra, mas eu tenho algo muito importante, que está além de toda a riqueza terrena, que é o meu nome escrito no livro da vida, e Jesus, o meu Salvador, o meu médico, o meu cuidador, o meu libertador, a minha vida está dentro de mim. Então Ele é que cuida de mim e da minha casa. E eu sei que eu estou peregrinando em terras estranhas. Eu estou peregrinando no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou no Brasil, sou brasileiro, né? Porque nasci aqui, mas eu não sou brasileiro.
eu sou um cidadão do céu, eu almejo pela minha pátria celestial, eu almejo sair desse jugo e desse cativeiro para viver com Jesus durante 1000 anos no reino de Cristo na terra, entendeu? E também para toda a eternidade no 8º dia, que representa toda a eternidade, todos os tempos futuros que nunca terá fim. Então o que eu quero dizer para vocês é que o povo vive de ilusão. A minha igreja que é a boa, a minha cidade que é a boa, eu tenho a melhor casa, eu tenho a melhor casa. Você não tem nada. Você tem um monte de lata velha que apodrece rapidamente. Você tem uma terra que não é tua, o governo que manda, e você tem que pagar. Se não pagar imposto, você vai para a dívida ativa do governo. Você tem que fazer, entendeu? Você vive aqui, a gente vive oprimido, entendeu? A única esperança nossa é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, eu vou passar para outra parte aqui, e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Essa outra parte que eu vou ler aqui, fala da grande tribulação. Aí cita alguns versos lá de Daniel 9:27, 12, 1 a 7, Mateus 24, versos 15 e 31, Apocalipse 12, 1, 20, Apocalipse 20, verso 6, e Ezequiel 20, verso 33, e 22 e 17, 36 e 37. Então, estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Aqui o Senhor está falando das duas casas de Israel, que tanto Israel que foram dispersos, como também Judá, que ficou lá no Oriente Médio. Judá ficou acompanhado da tribo de Benjamim, do filho caçula de Jacó, que se formou uma grande tribo, optou, na época da divisão do reino, ficar juntamente com Roboão, que era da tribo de Judá, ficou com a tribo de Judá, e alguns levitas que ficaram lá também juntamente com eles, lá no Oriente Médio. E o restante, as 10 tribos, foram para o meio das nações, e hoje nós estamos misturados no meio das nações, aguardando esse grande evento que vai acontecer, que é a completude da restauração das duas casas de Israel, aonde o Israel disperso, os gentios que aceitam Jesus como Salvador, que se tornarão a se unir com Judá, para se cumprir a profecia do profeta Oséias, que disse: o povo que não era povo voltará a ser povo, entendeu? O povo que foi desprezado, lançado no meio das nações pelo próprio Deus, tornará a ser povo, tornará a ser filhos de Deus novamente, entendeu? E não serão mais povos divididos, mas serão um só povo. Por quê? Porque Deus está unindo as duas casas de Israel, Judá e as 10 tribos. Está unindo através do Evangelho. Esse Evangelho, ele é tanto para os israelitas dispersos, como para Judá, que ficou lá, para as duas tribos. Porque Judá tem uma ilusão, igual aos religiosos, porque eles também são religiosos, porque eles não obedecem a palavra de Deus como tem que obedecer. Eles não aceitaram o Messias como Salvador, e eles acham que eles são melhor do que aqueles que saíram para o meio da nação. E eles não são. Eles, da mesma forma que as 10 tribos que saíram para se misturar com as nações, por causa dos pecados nossos, nós fomos misturados no meio das nações, mas através do Evangelho de Cristo nós somos chamados, purificados, entendeu? E trazidos de volta para o aprisco de Deus, que vai se cumprir na sua totalidade no começo do milênio, na festa dos tabernáculos. Mas Judá também precisa do mesmo jeito. Judá não é melhor.
Eles só são orgulhosos. É igual às religiões. Uma defende, não. A Assembleia diz que eles que são a igreja melhor. A cristã diz que eles são o melhor. A Deus Amor diz que é a melhor. Entendeu? A Batista se acha melhor. A Adventista se acha melhor. E assim sucessivamente. Cada um defendendo o seu reduto. E não se unem, não se respeitam, não se consideram. Então é por isso que Deus vai trazer tribulação no mundo. Porque no período da grande tribulação, quando a besta da terra assumir o reino, que vai ser entregue para ela pelos 10 reis, que representam os 10 chifres da besta, e também os 10 dedos da estátua, esses 10 reis, que é os 10 chifres e os 10 dedos, né? É uma mistura de povos e de nações. Os 10 reis vão dominar as nações e vão entregar o poder para a besta da terra. E quando a besta da terra pegar o poder, ela vai perseguir todo o povo de Deus, porque ela vai colocar uma lei mundial que só ele deve ser adorado. Se alguém for pego adorando outro Deus, a não ser ele, entendeu? A imagem da besta, ele será morto. E a imagem da besta que vai decidir quem vive e quem morre. E nesse período que o anticristo perseguiu o povo de Deus, se chama a angústia de Jacó. A angústia de Jacó não foi nos 70 anos de cativo lá, da época do Nabucodonosor. Não. A angústia de Jacó é agora, na grande tribulação. 3 anos e meio. Mas Deus tem uma promessa nesta palavra de proteger o seu povo. Vamos continuar lendo para nós chegarmos nesse assunto. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Olha bem, começou aqui no verso 4. Estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Olha bem, na grande tribulação não vai haver paz. Vamos chegar lá. Alguém pode falar, mas isso não está falando de grande tribulação. Tá. Quem tem o Espírito Santo entende, nós vamos entender. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Homem não tem dores de parto. Porque, pois, vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando a luz. Olha bem, entendeu? Os homens vão ser tão angustiados que vão colocar a mão nos lombos, como as mulheres que estão para dar à luz, sentindo as dores de parto no momento de dar à luz. Olha bem o que diz aqui. Porque, pois vejo o homem, cada homem, com as mãos sobre os lombos, como as que estão dando à luz. É porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Entendeu? Quer dizer, aqui é um nível de sofrimento, de angústia que o povo vão passar no período da grande tribulação. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Nunca houve e nunca haverá. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Aqui está falando de grande tribulação. Se você buscar a referência, a Bíblia vai levar você em vários pontos sobre a grande tribulação. É tanto que eu até citei os versos aqui, ó. Daniel 9, 27, 12, 1, os versículos que eu li. Se você voltar um pouco atrás, você vai entender a palavra de Deus. Então aqui está falando de grande tribulação, que vai acontecer no período da grande tribulação. Então aqui já está confirmado que a igreja da época viverá a grande tribulação, porque a angústia
é para todos, não é só para o Israel lá do Oriente Médio. É para o Israel, as 10 tribos que dispersaram e as 2 tribos que ficaram lá no Oriente Médio. Deus está unindo através do Evangelho de Cristo nesse período de 2000 anos. Mas muitos não querem aceitar. E muitos dizem que aceitou, mas estão enfiados na religião, enfiados na política, mergulhados nessas coisas terríveis e num brigueiro danado, uma desunião danada. Ninguém se une, ninguém se respeita. Então é preciso passar por grande tribulação. E aqueles que estão pregando o evangelho puro e eficaz, como eu estou falando aqui, são zombados neste momento, são criticados. Tem muitos que já abrem o coração para entender, procuram meditar e descobrem, igual eu descobri, que a igreja não será arrebatada antes da tribulação, porque todo Israel vai, tanto as 2 tribos que ficaram como as 10 tribos que se dispersaram, vão enfrentar o período da grande tribulação, entendeu? E nesse meio está todos os cristãos que são israelitas, que aceitaram Jesus, vão estar juntos. As 2 testemunhas que vão pregar na grande tribulação, que são os eleitos de Deus também, faz parte dos eleitos, vão estar na grande tribulação, entendeu? Muitos pregando nos grandes centros, confrontando o anticristo, né, que é a besta da terra, e muitos vão estar nos desertos, nos povos, sendo provados, como se prova o ouro e como se prova a prata no fogo. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Eu quero continuar aqui para que o vídeo não fique tão longo. Porque será naquele dia, diz o Senhor. Aqui está falando do dia da grande tribulação, entendeu? Dos dias da grande tribulação. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo. Deus vai quebrar o orgulho de sobre o teu pescoço. E quebrarei as tuas ataduras. Viu? Nós estamos atados, estamos com jugos, carregando jugos das nações e dos povos. Mas Deus vai arrancar do nosso pescoço o jugo, vai quebrar as nossas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Nunca mais vamos ser escravos de ninguém, mas servirão ao Senhor, seu Deus. Quem é o nosso Deus? É o Senhor Jeová e o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Como também a Davi, seu rei. Aqui é uma alusão a Cristo. Por isso que ele disse, sobre o trono de Davi nunca faltará rei. Aqui está falando, essa alusão a Davi está apontando para Cristo, que veio dos lombos de Davi. É ele que vai reinar na terra durante 1000 anos, juntamente com os seus eleitos, com a igreja que vai ser arrebatada. Irmão, eu quero chamar um pouco a sua atenção para vocês estudar mais a palavra de Deus, para vocês entenderem o plano de Deus na sua totalidade. Tem gente que acha que no dia do arrebatamento ele vai para o céu, vai ficar eternamente lá no céu, só cantando, adorando a Deus, aleluia, glória a Deus, e cantando, sabe? Só isso que ele pensa que vai fazer. Não, irmão. A igreja está sendo preparada para trabalhar, para reinar na terra durante 1000 anos, juntamente com Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Então você tem que entender, porque a maioria dos crentes só prega o céu e não prega a grande tribulação, não prega o que vai acontecer aqui, não prega sobre milênio, só prega que vai morar no céu e acabou. Meu Deus do céu, que falta de conhecimento. Se eu pudesse, eu abria a cabeça de vocês, de muita gente que está me ouvindo, e colocaria a palavra de Deus lá dentro de você. Meu Deus, medite na palavra do Senhor, para entender o projeto de Deus sobre o futuro, irmão. Olha bem o que diz aqui, nunca mais servirão estranho, mas servirão o Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Aqui está falando
Está falando de Davi, que Deus ia levantar, ia trazer ele no mundo, ia realizar aquele evento maravilhoso que é a transição das alianças. Jesus começou e ela durou aproximadamente 40 anos, a transição das alianças, da antiga aliança para a nova, mas Deus não estava abolindo nada, ele veio para cumprir os mandamentos, os 10 mandamentos. Alguns mandamentos que foi abolido foi os mandamentos de ordenança, mas não foi os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam vivos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do seu próximo. Olha, tem um monte de coisa. Agora, tem coisas que foram abolidas que não precisa mais, tipo a circuncisão da pele do prepúcio do homem, do órgão genital do homem, não precisa mais ser cortado, entendeu? Algumas coisas foram abolidas, sim, entendeu? Foram abolidas, sim. A questão do sábado, hoje a gente não vê o sábado somente num sentido semanal, entendeu? Ele é muito bom se o crente conseguir guardar o sábado. Mas eu não sou adventista, esqueça esse negócio de adventista. Vamos falar de coisas espirituais, de coisa de Deus, entendeu? Se você quiser guardar o sábado, é uma boa coisa. Eu mesmo me esforço para me separar o dia de sábado para um dia de adoração, para um dia de oração, para um dia de meditação. Ainda não consegui na sua totalidade, mas eu vou conseguir. Deus vai me dar essa bênção, que eu vou poder ficar parado dia de sábado, somente meditando nas coisas de Deus. E domingo é o primeiro dia da semana, começa a luta, a labuta, o trabalho normal. Eu não sei se eu vou conseguir, Deus sabe, mas não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa maravilhosa. Se você conseguir, você vai receber galardão, com certeza, pelo seu esforço em fazer isso, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz aqui, não temas, pois, está falando conosco, não temas, pois, tu, meu servo Jacó. Quando ele menciona aqui servo Jacó, está falando com as 10 tribos que se dispersou e também com as que ficaram lá. Porque não é diferente, todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa de misericórdia de Deus. Meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel. Está falando com as duas tribos. Não te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe. Quer dizer, Deus vai levar todo o povo dele para a região do Oriente Médio, das terras de longe, entendeu? E a tua descendência da terra do seu cativeiro, entendeu? Da terra do seu cativeiro. Toda a descendência. Quem é o descendente de Jacó e de Israel? É aqueles que aceitam Jesus como Salvador. São enxertados, se tornam israelitas, estão no meio das nações, mas vão ser levados por Deus, louvado seja o nome do Senhor, vão participar dessa bênção da terra prometida também, em nome do Senhor. Da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará. Quando fala Jacó, não está falando só do homem Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Está falando porque Jacó foi mudado o nome para Israel, representando, entendeu? As 12 tribos de Israel. Essa é a verdade. Então, e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego. Oh, meu Deus, reino de paz, reino milenial. E não haverá quem o atemorize. Por quê? Não haverá mais quem atemorize, porque as nações vão sofrer a ira de Deus. Todos que perseguem o povo de Deus, todos que pisam, que obrigam, que cativam o povo de Deus de uma forma de cativeiro, que o povo, nós estamos cativos. Eu acabei de dizer, de muitas formas estamos cativos. A vida nossa, irmão, a gente não tem liberdade.
A política fica brigando aí, nós temos que ter liberdade. Liberdade de quê? Liberdade é só em Cristo. Na política? Você está buscando liberdade na política? Você está buscando liberdade em partido? Você está buscando liberdade em presidente da república? Não, você está enganado, você não conhece a palavra de Deus. Entendeu? Está certo que existe presidente que é levantado por Deus para ajudar o povo, ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Entendeu? Tem outros que é só para perseguir, tem outros que é só para apoiar milionário, empresário, entendeu? E tem pobre que é tão mané que acha que fica apoiando esses caras que só apoiam rico, e ele fica lá com salário de miséria e puxando o saco do rico, entendeu? E dizendo que só o rico, só os milionários que vai trazer paz para o mundo, e não é. A paz é só Jesus vai trazer no mundo, no seu reino milenial. Só Jesus é um rei honesto e sério, fiel e santo, que vai reinar durante 1000 anos. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei. Está vendo? Eu disse sobre a dispersão, sobre o espalhar do povo de Deus, do povo de Israel sobre as nações. A ti, porém, não darei fim. Quer dizer, ele não vai destruir o povo. Está misturado nas nações, vão passar pela grande tribulação, vão sofrer a ira de Deus de alguma forma, mas não vão ser destruídos, porque Deus vai proteger o povo dele. Mas castigar-te-ei. Vamos ser castigados também com medida, e de todo não te terei por inocente, porque Deus não tem nós por inocente, porque nós também pecamos e erramos. Essa brigueiro de crente aí, essa confusão de igreja, de religião, essa confusão de crente na política, isso aí vai custar um preço muito caro no período da grande tribulação, que está muito próximo para acontecer no mundo. Porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Está vendo? Não há quem defenda a tua causa, não há, para que possas ser curado. Não tens remédio, nem emplasto, nem aqueles emplastos colocados em cima da dor, que a minha mãe colocava na gente quando nós era criança. Ela pegava a mandioca, ralava e fazia o emplasto da mandioca quente e ponhava em cima da dor e amarrava um pano em cima, irmão. Era medicina antigamente, sabe? E a gente sarava, e era uma benção. A gente andava com os pés no chão, trabalhava na terra, e a gente tinha saúde. Hoje o povo vive morrendo. O povo isolaram o povo da terra. As crianças não brincam mais no chão, não pisam o pé do chão, vive isolado. Tem madame aí que não deixa o filho pisar nem no piso da cerâmica, é só calçado. Você nem sabe que você está destruindo a saúde do seu filho. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas quando eu vi aqui a palavra emplasto, eu meditei sobre isso. Olha aqui, nem remédio nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Nós vamos ser desprezados pelas nações, perseguidos por ele. Esqueceram de ti e não perguntam por ti. Nem perguntam, não está nem aí. Porque te farei com ferida, porque te feri com feridas de inimigo, está vendo? Ferida de inimigo. O povo tornarão nossos inimigos. E com castigo de cruel, vamos ser perseguidos pelo povo da terra, pela grandeza de tua maldade. Quer dizer, nós também somos maus, erramos, pecamos. Aqueles que disseram que não tem pecado são errados. Já estão em pecado. A única diferença aqui existe uma diferença entre o ímpio e o justo, porque o justo peca, mas se arrepende, se humilha. E o ímpio prossegue sempre em pecar e não se arrepende dos seus pecados, tá vendo? Pela grandeza da sua maldade e multidão de seus pecados. Porque
Porque gritas em razão de teu quebrantamento? Por que gritas? Em razão do seu quebrantamento? Tua dor é mortal. Pela grandeza da tua maldade e pela multidão dos teus pecados eu fiz estas coisas. Quer dizer, vai trazer tudo isso por causa dos nossos pecados, grande tribulação. Mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro. Cativeiro aqui já não é mais o cativeiro que Israel foi ser cativo. Aqui já é o Sheol, o mundo dos mortos, o abismo sem Deus e sem salvação. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque. Porque restaurarei a tua saúde, olha que cura espiritual, e sararei as tuas chagas, né? Corpo glorioso. O Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo: é Sião, por quem ninguém pergunta. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Então, nós sabemos que Deus tem promessa de restauração. Isso vai acontecer no milênio, no começo do milênio, porque no final da grande tribulação, Jesus vai ressuscitar todos os nossos irmãos, todos os nossos irmãos, se eu estiver vivo, se nós estivermos vivos, e se tivermos morrido, nós vamos ser irmãos daqueles que vão estar vivos na grande tribulação, né? Que vão atravessar tudo isso que eu falei, e vai ser arrebatado. Deus derrama a sétima taça da ira de Deus, prende Satanás por 1000 anos, né? Ele vai transformar os corpos, vai ressuscitar os corpos dos mortos, que morreram em Cristo, vai transformar os corpos daqueles que estão vivos na época, fiel ao Senhor, e levam para o céu, derrama a última taça da ira de Deus, descerá em seguida com a igreja para a terra, prende Satanás por 1000 anos, julga as nações, separa os bodes das ovelhas, porque vai ter muitos bodes ainda no meio das nações que vão escapar, porque não vai ser destruído todo mundo, mas vai ter o julgamento das nações, vão separar, os bodes vão para o lago de fogo e as ovelhas para o aprisco do Senhor, que é o milênio, entendeu? Satanás preso por 1000 anos, a morte vai atuar por 1000 anos, a alma que pecar, essa morrerá, entendeu? A igreja reinará com Cristo durante 1000 anos, ensinará, regerá as nações com vara de ferro, reino teocrático, entendeu? Hoje o povo é contra os reinos mais fechados, mas se você for ver os reinos que têm ideia de mais fechado, o povo vive melhor do que essa ditadura democrática que a gente vive hoje, que você não tem liberdade nenhuma. Você pode andar para todo lado, mas você não tem liberdade financeira, você é escravo, entendeu? Somente 5, 10% do povo é que tem o poder na mão, o governo dá apoio para esse povo, e o resto vive sofrendo, comendo na tábua, igual papagaio com a corrente no pé. Essa é a verdade do povo de Deus. Somos escravos, sem perceber. Mas aqueles que têm sabedoria, percebem que nós vivemos uma vida de escravidão. Não somos donos de nada, não possuímos nada, a terra não é nossa, sabemos que a terra não é de ninguém, é do Senhor, mas os homens, poucos tomaram posse da terra, escravizam os outros, entendeu? Escravizam os outros, e a gente vive esse sofrimento todo que vivemos. A indústria farmacêutica domina o mundo, enganando, mentindo,
remédio em cima de remédio, somente para paliar, para melhorar a dor, mas volta, causa outros problemas, porque o problema é dinheiro, entendeu? A gente vive escravo da indústria farmacêutica, a gente vive escravo do governo, escravo dos políticos, entendeu? E a gente não consegue mudar mais isso, irmão. Não é voto que vai mudar, não adianta. A única forma, o povo tinha que aceitar Jesus como Salvador, crer em Jesus, porque só Ele vai trazer um reino de paz sobre o mundo. Você poderá participar desse reino, ou num corpo glorioso, ou como nações restantes, fisicamente, que vai ajudar a reedificar a terra durante 1000 anos. Fique com Deus, entendeu? Compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, não esqueça, irmão, de dar o seu joinha. Quando você abrir o vídeo, vai lá, dá o joinha. Sabe por quê? Porque você vai ajudar essa palavra de Deus a alcançar outras pessoas. Eu tenho certeza que você não pensa na salvação só para você. Porque se eu pensar na salvação só para mim, que crente que eu sou, eu tenho que pensar nos outros. Quem sabe você não prega, não sai pregando, mas esse vídeo pode alcançar muitas vidas. Faça isso, dá o like. Quanto mais like, quanto mais compartilhamento, mais o YouTube vai entender e vai distribuir esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir. E muitos serão salvos para a glória do nome do Senhor e participarão conosco do reino milenial com Cristo Jesus nosso Senhor. Fique com Deus. Em nome do Senhor, deixe seu comentário lá que eu quero ler depois, tá bom? Deus abençoe.